A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, sempre uma honra, sempre uma satisfação muito grande poder adentrar ao seu lar, a sua família, a sua casa, sempre com uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, de conforto, de exortação, de ensino, como vai ser hoje, tá? Que Deus esteja abençoando você e que esse momento seja um momento especial de estarmos juntos aqui meditando e compartilhando acerca da palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia e puder apanhá-la, eu vou estar discorrendo sobre um texto do livro de Atos, capítulo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso 19, aonde nós lemos o seguinte: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecerem fiéis e firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos capítulo 14, do verso 19 até o verso 23. Eu tenho particularmente uma predileção pelo livro de Atos. Atos trata dos primórdios da igreja cristã, como a igreja surgiu, a maneira como o Espírito Santo agiu em meio à igreja e na vida dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos. Então nós vemos no livro de Atos uma igreja que experimentava milagres. Os milagres não eram a exceção, como acontece nos nossos dias. Na época do livro de Atos, os milagres eram uma regra. Todo dia era dia de experimentar os milagres, os grandes sinais da presença e do agir do Senhor. Então a igreja de Atos era uma igreja que experimentava milagres. Segunda coisa, a igreja de Atos era uma igreja onde as pessoas amavam umas às outras. O amor não era a exceção, mas o amor era a regra. Eles amavam uns aos outros indistintamente, independentemente de raça, de cor, de confissão, enfim, credo religioso. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, eu percebo isso na igreja, a dificuldade de exercitar um amor sem barreiras, um amor sem reservas. E a igreja de Atos nos ensina que é possível viver uma igreja do amor, que é possível viver o amor de Jesus no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, enfim. Nós vemos uma igreja que experimentava milagres, uma igreja que vivenciava o amor de Jesus e uma igreja onde as pessoas se preocupavam com a eternidade. O que eu vejo hoje? As pessoas preocupadas tão somente com a efemeridade, ou seja, com aquilo que é efêmero, com aquilo que é passageiro, com o prazer, com o descanso, com o lazer, com o dinheiro, enfim. Eles não estão preocupados com a vida eterna, a vida com o Senhor. E nós temos uma eternidade que vamos passar ou no céu ou no inferno, e eu espero que nós estejamos passando a nossa eternidade toda no céu com o Senhor Jesus, com Deus e com o Espírito Santo e os seus santos anjos. O que é que nós esperamos como igreja? Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão. O que é que nós esperamos como igreja? O que é que nós focamos como igreja? O que é que nós almejamos como igreja de Jesus Cristo no tempo em que nós estamos vivendo? Será que nós temos essa expectativa de ser uma igreja de milagres, uma igreja que experimenta milagres? Será que nós somos uma igreja onde vivencia o amor de Jesus, onde o amor de Jesus ele é vivenciado, experimentado e praticado? Será que nós somos uma igreja que está realmente preocupado com a eternidade? O que nós vemos hoje nos nossos dias? São igrejas sendo edificadas sobre princípios meramente humanos, princípios básicos de grandeza pessoal, enfim. E nós precisamos edificar a igreja a partir daquilo que a Bíblia Sagrada ensina e prescreve. Como que nós vamos edificar a igreja? Eu tenho feito
uma proposta para a casa do Pai, para a Igreja do Nazareno em Lages, e não é uma proposta mirabolante, é uma proposta básica, uma proposta comum, mas é uma proposta bíblica. Nós queremos continuar sendo uma igreja bíblica, ainda que a maioria das igrejas tenha enveredado por caminhos de coaching, por caminhos de visualização, de visual diferenciado. Nós queremos continuar sendo uma igreja essencialmente bíblica. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é edificar a igreja sobre o princípio do evangelismo. Se nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler aqui, nós percebemos que a igreja de Atos e a igreja, as adjacentes, eram igrejas edificadas sobre esse princípio do evangelismo. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele foi apedrejado e foi dado como morto, diz o verso 19 do capítulo 14 de Atos. Apedrejado e dado como morto, como consequência da sua pregação. Ele pregou ousadamente o evangelho e a consequência foi a perseguição, a consequência foi o apedrejamento. Então o que fizeram? Os discípulos rodearam a vida do apóstolo Paulo. Diz o verso de número 20, eles rodearam, os discípulos rodearam a vida do apóstolo Paulo. E algumas pessoas acham que o poder está no cercar, que o poder está no rodear. Mas esse rodear, no texto grego aqui, a palavra kukló, quer dizer rodear no sentido de caminhar, ficar rodando em círculos, ou seja, passando ao redor do apóstolo Paulo, quem sabe caído, quem sabe machucado, quem sabe sangrando, mas ali os discípulos estavam rodeando, caminhando ao redor dele. Quer ver a ideia? É mais ou menos o que aconteceu com a cidade de Jericó no Antigo Testamento. As pessoas rodearam aquela cidade todos os dias, durante 6 dias, no 7º dia, durante 7 vezes, e as muralhas caíram. É esse rodear, este cercar que traz o milagre de Deus, que traz os abalos positivos na vida das pessoas e que altera profundamente a vida da pessoa. Paulo foi mudado, foi ressuscitado provavelmente por esse rodear de discípulos, o que nós perdemos hoje nos nossos dias. Nós perdemos essa ousadia, essa vontade de ver os milagres de Deus em operação e os sinais acontecendo de maneira tremenda, de maneira maravilhosa. O que aconteceu? Paulo se levantou. E nós imaginamos que uma pessoa que tenha sofrido como ele sofreu, que tenha apanhado como ele apanhou, foi dado como morto, que agora ele pensasse, bom, vou dar um descanso, vou dar uma parada. Não, o texto diz que ele não desistiu, ele continuou pregando, ele foi para Derbe, para a cidade de Derbe, fazer o quê? Retiro? Fazer o quê? Descansar? Não, ele foi pregar, ele foi correr riscos novamente, por pregar a Cristo, por ensinar a Cristo, por defender o evangelho do Senhor Jesus. Esse era o estilo de vida do apóstolo Paulo. Esse era o propósito da sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, ele diz que essa obrigação de pregar o evangelho pesa sobre ele, ou pesava sobre ele. Obrigação de pregar o evangelho, de entregar o evangelho a toda criatura. Paulo se considerava um devedor do evangelho do Senhor Jesus. Então, para ele, esse era o seu propósito, era isso que o movia. Não era uma surra, não era um apedrejamento, não era uma perseguição, uma prova que faria demovê-lo ou demover-se do caminho do Senhor. Pelo contrário, quanto mais batiam nele, mais firme ele ficava. Quanto mais o apedrejavam, mais ousado ele se tornava e mais ele pregava ao Senhor Jesus. Temos muito a aprender com o apóstolo Paulo, muito, mas muito mesmo. Nós não podemos ter um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de moderação, como o Senhor prometeu dar aos seus. É isso que deve mover o nosso coração e deve nos impulsionar. O apóstolo Paulo tinha isso como um propósito de vida. Segundo, ele era um missionário de tempo integral. Isso aqui me fascina. Ele era um missionário de tempo integral, ele não estava de folga, ele não tirava férias, de tempo integral, pregando a Cristo, anunciando a Cristo, convertendo as pessoas, correndo atrás dos pagãos, pregando o reino, anunciando a volta gloriosa de Jesus. Ele era um missionário e você e eu precisamos ser missionários, começando do lugar mais difícil, que é dentro da nossa casa, que é dentro da nossa família. Quer ver coisa complicada? Prega para os seus parentes, prega para os seus filhos, prega para marido, para a esposa, prega para você ver quão complicado, quão difícil isso é. Paulo tinha
o propósito de vida de pregar a Cristo. Ele era um missionário de tempo integral. Terceiro, ele era um evangelista, ele pregava o evangelho de Cristo. Ele era um evangelizador, ele era um evangelista. O evangelismo, ele é vital para nós como igreja. Nós não podemos mais perder tempo com reuniões que não têm um caráter espiritual. Nós não podemos perder tempo com programações tradicionais que não glorifiquem a Cristo, que não exaltem a Cristo e que não têm a capacidade de alcançar pessoas, de converter pessoas, de mudar o seu destino eterno. A igreja precisa ter isso como foco, a igreja precisa ter isso como prioridade. O nosso estilo de vida como igreja precisa apontar nessa direção. Qual é o estilo de vida que nós temos adotado? É um estilo de vida evangelístico? É um estilo de vida que visa a conversão dos inconversos, a conversão dos pecadores? É isso que nós temos no coração? Nós precisamos pregar o evangelho. Marcos 16:15 diz: ide, portanto, pregai o evangelho a toda a criatura de cá, a de lá, a de cima, a de baixo. A criatura que está ao nosso lado no ônibus, no trabalho, no emprego, todas as pessoas, nós somos devedores do evangelho do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você a partir desse texto de Atos 14, 19 até 23 é isso. Nós precisamos edificar uma igreja a partir do evangelismo pessoal. O nosso estilo de vida precisa apontar para Cristo, entendeu? Segunda coisa, nós vamos edificar a igreja por meio da exortação. Capítulo 14 de Atos, verso 21, verso 22, nos fala justamente sobre isso, que eles exortavam as almas, as vidas a permanecerem firmes na fé. E eu já ensinei outras vezes aqui nesse programa, ensinei isso na igreja, lá eu faço uma encenação teatral. Algumas igrejas erradamente, eu vou dizer de novo, erradamente, tem entendido exortação como apontar o dedo, você denunciar, você machucar, você ferir, você expor a pessoa. E tem igrejas, pasmem, que fazem isso publicamente, expõem a pessoa que caiu em pecado como se ela já não tivesse sofrendo ou sendo massacrada pelo pecado que ela cometeu. Exortar biblicamente, a palavra paracaléu, exortar, significa chamar para o peito, fazer o papel do Espírito Santo, parácletos, é chamar para o peito, em tom abraçativo. Imagina você cometendo um pecado, cometendo uma atrocidade, cometendo algo que desagrada ao Senhor Jesus. Imagina o seu pastor chegando para você e pegando você e trazendo para o peito e abraçando você, sem falar qualquer palavra alguma. A pergunta que eu faço: você vai querer voltar para esse pecado? Nunca, jamais, porque aquela cena, aquela atitude vai impactar o seu coração. E é isso que eu faço. Quando alguém peca, quando alguém erra, eu vou lá e eu abraço essa pessoa, eu trago ela para o peito, eu trago ela para perto. Eu não falo nada, porque o próprio Espírito Santo é aquele que convence, aquele que traz o convencimento de que aquela atitude foi uma atitude errada, de que aquela atitude envergonhou o nome do Senhor Jesus, envergonhou o nome do Senhor. Exortação bíblica é isso. Exortação bíblica é você animar, é você encorajar, é você fortalecer a pessoa. Isso é exortação bíblica. O que Paulo fez? O texto diz que ele procurou machucado, ferido, apedrejado, sofrendo, quem sabe chorou. Ele procurou exortar os irmãos, ou seja, trazer para o peito. Procurou fortalecer a vida de cada um, encorajar, animar a vida de cada um daqueles que estavam sofrendo pelo Evangelho do Senhor Jesus. Ele fortaleceu as almas dos discípulos, ele exortou os seus discípulos a permanecerem fiéis e firmes com o Senhor. E é isso que nós temos que fazer como igreja nos nossos dias. O que eu percebo? Um povo cansado. O que eu percebo? Um povo sofrido. O que eu percebo? Um povo machucado.
E muitas vezes eles vão para a igreja e ao invés de eles receberem um abraço, eles recebem uma chicotada. Ao invés de receberem o evangelho da graça, eles recebem o evangelho da lei, o evangelho da condenação, o evangelho que fere. Não é o evangelho de Jesus, pelo amor de Deus. Entenda de uma vez por todas. Eu não estou falando aqui de uma graça barata. Eu não estou falando aqui, evidentemente, de você passar a mão na cabeça de alguém que errou, de alguém que pecou. Mas eu estou falando daquilo que Jesus ensinou, que é você andar a segunda milha. Enquanto nós estamos caminhando a primeira milha, nós somos iguais a todos. Mas é na segunda milha que nós nos mostramos diferentes. E isso nós precisamos entender. Esse é o evangelho de Jesus. É na segunda milha. Porque se alguém me obrigar a andar com ele uma milha, eu sou igual a ele, igual a todos. Mas na segunda milha, eu me mostro diferente. O quê? Você ainda está caminhando comigo? O quê? Você ainda está do meu lado? O quê? Você ainda está fazendo sacrifício por minha causa? E isso vai convencer as pessoas a quererem andar com o Senhor Jesus. Está na hora de nós entendermos a Bíblia. Está na hora de nós entendermos o Evangelho do Senhor Jesus. Está na hora de nós entendermos o que é graça, o que é misericórdia. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos mostrar que a entrada nos céus, ela vai acontecer por meio de muitas tribulações. O que muita gente não quer ouvir é por meio de muitas tribulações. Tem um evangelho barato, imundo, sendo pregado por aí, de que o crente não vai sofrer, de que o crente não vai ter luta, de que é tudo bênção, de que é tudo maravilha, que você merece o melhor. E o que eu vejo muitas vezes são os irmãos sofrendo por causa do evangelho, sofrendo afrontas, sofrendo perseguições. Se prepare, crente. Se prepare, é o que eu tenho falado na minha igreja. Não espere melhoras do nosso Brasil. Não espere melhoras desse mundo, porque as coisas só tendem a piorar. Se o anticristo vai se manifestar e ele já está entre nós, as coisas vão ficar bem complicadas para nós como cristãos. Nós não vamos poder exercitar a nossa fé com a liberdade que nós temos. Mas uma coisa eu garanto para vocês, a presença do Pai, a presença do Senhor sempre vai ser real e sempre vai ser constante. E nós vamos vencer, sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém que vai nos abraçar, sempre vai ter alguém que vai estar do nosso lado. Eu serei uma pessoa assim e você certamente será uma pessoa assim, que vai abraçar, que vai cuidar, que vai pastorear, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então nós vamos focar em nós. Quantos desanimados que você conhece? Quantas pessoas que dizem, não, para mim já deu, eu cansei, eu não quero mais prosseguir, eu não aguento mais, essa luta é demais para mim, lá em casa os problemas são demais, a dor está muito grande. Quantos desanimados você conhece? E você acha que a nossa função como crentes, como cristãos é o quê? A nossa função é justamente ajudar aqueles que estão desanimados. Quantas pessoas sem esperança no mundo que você conhece? Quantas pessoas que não creem em absolutamente nada, que não têm mais nenhuma esperança, que não sabem onde vão passar a sua eternidade? E você está fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê? O que é que nós estamos fazendo? Braços cruzados? Não é nossa função? Não é minha função? Claro que é. É a minha função encorajar os desanimados, animar aqueles que não sentem mais esperança. Nós temos que encorajar a nossa família. A gente pensa na sua família, na sua casa. Muitas vezes as casas são lugares de tristeza, de lutas, de brigas, de gritos, de berros, de desentendimentos, de desavenças. E a nossa casa, ela precisa ser um lugar de amor, de graça, de misericórdia, de favor, de benevolência, de ajuda, de bem-estar. A nossa casa precisa ser um lugar onde nós ansiamos, onde nós queremos estar, um lugar que nos faça bem. Chega de acusação dentro de casa, ficar acusando por isso, por uma roupa fora do lugar, por uma louça que não foi lavada, enfim, por coisas questiúnculas que eu chamo, coisas pequenas que não vale a pena brigar, coisas pequenas que não vale a pena discutir. A minha casa precisa ser um pedacinho do céu. Chega de acusação, vamos ter isso em mente. O que é que nós temos feito pelos nossos líderes? Foi uma pergunta que eu fiz há poucos dias na casa do Pai. Nós esperamos que os nossos pastores,
eles façam a diferença na nossa vida. Nós esperamos isso e eles estão ali para isso. Mas muitas vezes os pastores estão ali arrebentados. Eles estão ali também com as suas lutas, com os seus dramas. E eles precisam ser carregados em oração. Quando foi que você deu um abraço no seu pastor? Quando é que foi que você convidou o seu pastor para comer uma galinhada na sua casa? Ou para tomar um refrigerante ou um suco? Quando é que foi que você convidou o seu pastor para um tempo de lazer e sem aquela cobrança, aquela cobrança, aquela cobrança, aquela cobrança? Os nossos líderes, eles precisam ser amados e cuidados como eles amam e cuidam da gente. Eu não tenho mais tempo. Eu ainda queria falar sobre o ensino, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Com certeza nós vamos ter uma igreja que se preocupa em ensinar maciçamente a palavra do Senhor. Pensa bem nisso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te dou graças por esse momento mais uma vez. Nessa emissora, neste lugar, onde eu tenho prazer em estar, onde eu sinto alegria em chegar. Oro, Deus, para que essa emissora seja cada vez mais abençoada e abençoadora. Oro, Deus, para que a Tua graça esteja neste lugar e a Tua graça também esteja em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela Igreja de Cristo, para que ela continue sendo uma igreja ousada, focada no evangelismo, focada na exortação, focada no ensino, sendo verdadeiramente Igreja de Jesus Cristo nesse tempo do fim. É assim que eu oro, pedindo a Tua bênção sobre este lar, sobre esta família, e o faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da unção do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu
seu filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas.